E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, direto de Cuiabá para todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras nas cidades do estado. Um abraço também para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. E aí a gente não tem fronteiras, né? Atravessamos, vamos para outros cantos do mundo, porque atualmente a gente viaja, né, da maneira mais rápida possível. Eu falando aqui, você no Japão, um brasileiro lá no Japão, nos acompanha na China, enfim, isso é maravilhoso, hein? Washington, Paris, legal isso. Bem, vamos então já colocar a imagem da nossa entrevistada de hoje. Aí está, né? Uma das atividades dela, acho que tá de ciclista aí, viu? Mas a entrevistada de hoje é doutora pelo programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso, também é mestre em História pela UFMT e graduada em História pela Universidade do Estado de Mato Grosso, que é a UNEMAT. Além disso, tem graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Faculdade Investe e especialização em Metodologia do Ensino de História pela UNEMAT, mais uma vez, Universidade de Mato Grosso. Suas pesquisas revelam a cultura afro no período da escravidão e abordam temas relacionados à denúncia da discriminação racial. Atualmente desenvolve uma pesquisa com foco na lavagem das escadarias da Igreja do Rosário e São Benedito, em Cuiabá. É por isso que nós vamos dizer agora, boa noite, doutora Maria de Lourdes Fanaia. Boa noite. Boa noite, Elias. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui no seu programa e poder compartilhar com a comunidade matogrossense um pouco desse resultado dessas pesquisas. Ai, que legal. Você, além desse currículo, nós trouxemos aqui um mini currículo seu, né, que é extremamente extenso, e você também tem contribuições para o Estado, municípios, enfim, você tem todo um trabalho que envolve além das pesquisas, né, ou que também são frutos das suas pesquisas, né? Sim, por exemplo, a pesquisa sobre a Câmara Municipal de Cáceres. Sim. E através da história da Câmara Municipal, eu conto a história da cidade. Entendi. Como é que os vereadores gerenciavam a cidade naquele momento em que funda a Câmara Municipal no período da escravidão. Né? Quando que foi fundada a Câmara Municipal de Cáceres? 1859. 1859. Então, é a primeira administração pública da cidade e ela representava o executivo e o legislativo. Sim. Ela era a prefeitura. Exato. Ela representava a prefeitura. Então, os vereadores tinham um poder local de alto grau nas tomadas de decisões para o gerenciamento da cidade. Sim. Eles representavam a autoridade máxima naquele momento histórico. Sim. Mas naquele momento eles não tinham sequer o salário, né? Ou tinha já? Não eram remunerados, mas eram eleitos. Sim. E por não serem remunerados e passavam pelo processo de eleição, eles podiam também obter outros cargos. Sim. E exercer outras funções sociais na cidade. Aquela coisa das vantagens que a pessoa tem, né? Das benesses que a pessoa consegue por meio do cargo, por meio do status. Exatamente. Então, né? eles tinham poder de posição social. Sim. E, através disso, tinham também poder econômico. Sim. E depois o poder político. Você, pelo seu levantamento, você se lembra do primeiro presidente da Câmara, por exemplo, quem teria sido? Por exemplo, um deles foi Salvador Jorge da Cunha, que é a família de Cáceres. Sim, exatamente. Muitas pessoas que são famílias de Cáceres são descendentes de alguns presidentes da Câmara desse período histórico.
Família Garcia. Sim, aqueles nomes e sobrenomes que são marcados historicamente lá, né? Garcia, Jorge da Cunha, Ambrósio. Tudo família Cacerense. Marques, Costa Marques. E algumas até são famílias de Poconé. Sim. Porque havia muitas relações políticas e sociais entre as cidades, exatamente porque antes Cáceres pertencia à jurisdição de Poconé. Então, o processo eleitoral, antes de existir a Câmara, era em Poconé. Perfeitamente. Então, essas famílias mantinham essas relações políticas, econômicas e muitas vezes familiares. Sim. Casamentos, né, de famílias de lá com famílias de Cacerense, acabam se tornando os representantes políticos da cidade, fosse em Cáceres, fosse em Poconé. Exatamente. Né? Eu conheço muitas famílias que são famílias poconianas cacerenses, né? Isso. E aí, dentro deste contexto, Elias, eu trago nessa pesquisa os moradores da cidade. Sim. E os moradores das cidades são pessoas também, vamos dizer assim, que constituíram famílias ali. Os descendentes dessas pessoas estão ali hoje, muitas, inclusive, nas mesmas ruas, porque eu localizo esses moradores por nome de ruas. Entendi. Então, eu tenho todo o traçado físico, do espaço físico da cidade e os moradores. Sim. Entende? Que você, hoje, por exemplo, se você chegar na rua Quintino Bocaiúva, que é a Rua da Manga, era a Rua da Manga. Então, muitos moradores que estão ali, família Jorge da Cunha, por exemplo. Então, alguns estão ali, entendeu? E isso você detecta na documentação do século XIX, a raiz dessa família morando nessa rua. Nossa, que maravilha. No momento que traça o espaço, né, o traçado físico da cidade, percebe? Essa Quintino Bocaiúva que você falou é a antiga Rua da Manga, onde morava, por exemplo, o Nego Pintor. Isso. Você conheceu o Nego Pintor? Sim. Sim. O saudoso também, esse pessoal tudo já partiu, né? Totozinho. Sim. Totozinho, sim, que era uma família de... Figura popular de Cáceres, morava quase perto da beira do rio, né? Perto da beira. Seu Demétrio. Isso. Foi um dos meus entrevistados numa outra pesquisa. Né? Também, seu Demétrio. O seu Demétrio já partiu também, né? Já. Acho que foi quando eu fui falar da coluna Prestes, em Cáceres. Que passou por lá. Foi em 27? 27. E aí ele foi um dos entrevistados. Então, essa administração citadina, ela tinha uma forte ligação com Cuiabá, claro, né, com o presidente de província. Hoje seria o governador do estado. Na época chamava presidente de província. E tudo que eles executavam, legislavam e executavam, né? Tudo passava pelas mãos da Assembleia Legislativa e do presidente de província. Porque eles inauguram nesse momento o que se chama hoje de lei orgânica, que é a lei de 1828, que é o Estatuto. Ela continua sendo essa lei de 1828? Não, ela teve uma... Ela passa por reformas, durante o século XX, mas o que eu quero dizer é assim, a origem, né, a raiz dessa lei orgânica, ela é 1828, porque ela está associada com a Constituição de 1824. Nossa que Senhora. Regulava a primeira Constituição e a primeira lei orgânica. Sim, ainda vamos lá atrás, né? Quando a gente acha que alguma coisa está exatamente nascendo aqui, não. Na verdade, o nascedouro foi lá no século XIX, algo nesse sentido, né? Por falar em Cáceres, como é que vai ser o pai? Papai vai completar seus 90 anos, bem feliz, tocando sua gaita.
fazendo papagaio, bem que é? Pandorga, pipa, né? Pipa, fazendo pipa e tocando gaita. E tocando gaita. Andando de bicicleta. E andando de bicicleta. Ele ainda tem aquela bicicleta agórica dele? Nossa Senhora. Agora, a sua mãe, qual a origem da sua mãe? Japonesa. Japonesa. Ela é Nisei, Sansei ou é japonesa? Não, ela nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, né? E a família dela veio na Segunda Guerra Mundial do Japão. E o sobrenome dela é Narita, em japonês, Narita, né? E aí eles estabelecem no interior de São Paulo e com o tempo surge na década de 1940 a possibilidade de virem para Mato Grosso por causa da política da Marcha para o Oeste, de Getúlio Vargas. E essa política de preencher os espaços vazios, né? O irmão dela e toda a família vem no sentido de abrir esse espaço vazio, que não era vazio, né? E vão parar na cidade de Feliz Natal, que hoje chama Feliz Natal, mas antes era a Gleba do Rio Ferro. Isso foi em 1940? 1950. 1950, né? Era uma rua, né? Praticamente era. Sim. E aí eles, vamos falar assim, eles são vieram junto, né, com essa proposta de fundar aquele lugar, né, num processo que se chama de colonização. Vamos colonizar a terra, né, em prol de uma plantação, de que aqui tudo que planta dá, tudo que planta colhe, e que não era bem assim a história, né? Exatamente. Então, foi nesse contexto que eles vieram e depois disso ela se torna praticamente uma matogrossense, né? Perfeito. Vamos dizer assim. E como é que é o nome do seu pai? Íris? Osíris, né? E como que o garoto Osíris pescou essa jovem Nisei, né? Parece que foi aqui em Cuiabá, né? E a minha avó morava aqui. Sim. No centro histórico ali. Sim. Perto ali do Museu do MISC. E ela tinha os 3 filhos homens, né? E ele conheceu ela. E como o japonês não brasileiro, não aceitava, né? Na época, japonesa casar com brasileiro ou vice-versa, né? Então, ele, como se diz, ele rouba, né, ela, foge com ela para Cáceres. Eles se mudam para Cáceres. Que aventura, que na época roubava a moça. Ele conta que foi um caminhão de japonês atrás de mim. Claro que não, né? Ele que fantasia, né? A história. Valoriza, né? O caminhão de japonês foi atrás de mim, ninguém conseguiu me pegar. E até hoje eu estou aqui, 65 anos de casados. De casamento, né? Tá, mas depois a convivência com a sogra, o sogro, foi tranquila? Depois de muitos anos, né? Muitos anos, porque eles moravam, acho que eles retornam para São Paulo, entendi. né? Então, eles praticamente ficam desligados. Separados, desligados. Que história belíssima. Da família, né? Isso dá um livro, né? Mas são culturas diferenciadas, né? São adaptações que precisaram ser. Agora, é o seguinte, uma das vertentes da sua pesquisa diz respeito à mulher, ao feminino, né? Como é que você vê a questão da mulher hoje, na atualidade? Hoje, a mulher, ela conquistou um espaço social, profissional e familiar, porque ela divide tarefas tanto no campo familiar, social, profissional, né? Sim. E na realização pessoal também. Perfeito. E hoje nós temos pesquisas que revelam que mais de 50% de mulheres que frequentam universidades e que estão no mercado de trabalho são mulheres. Na universidade, né? Mais de 50%, 51%, se não me engano. São mulheres, são mulheres, né? E nesse sentido, essa tarefa, ela
dividida com tantos afazeres, Sim, né? exato. Então eu considero como uma conquista, onde ela administra esse tempo, Perfeito. dividindo com todas as suas funções culturais, inclusive, né? Agora, historicamente falando, aí é uma situação muito diferente, né? Sim, sim. Foi uma escalada de conquistas desde lá do século. Conta pra gente como é que é essa escalada. Então, temos na sociedade patriarcal, vamos dizer assim, principalmente no período da escravidão, mulheres que não tinham visibilidade, mesmo dentro da casa, né? A função principal era procriar e encaminhar filhos. Sim. Para serem os futuros cidadãos, para seguir os caminhos que o homem estava demonstrando para a família. E, nesse sentido, ela não tinha um espaço social e cultural. A partir do século, era uma mulher submissa numa sociedade machista, patriarcal, e só a partir do século XIX, da metade do século XIX, nós temos determinadas mulheres que tiveram participação tanto social quanto cultural, principalmente se formos considerar a mulher de classe da elite, que Sim. participava dos saraus, que tocava piano, que declamava poemas, né? Mas ainda assim, elite. Elite, era um pequeno grupo de mulheres. Porém, ainda no século XIX, existem algumas mulheres, como, por exemplo, Maria Firmina, na história do Brasil, uma mulher negra, que ela, de certa forma, ela consegue, vamos dizer assim, escrever sobre uma mulher e uma mulher escravizada, chamada Úrsula. Ela escreve um romance denunciando o período da escravidão, mas ela não assina como mulher. Ah, e por quê? Não assinava? Porque numa sociedade machista, uma mulher negra, né, que sabe ler e escrever, não era para muitas mulheres, era uma situação para poucas. No caso dela, ela era uma exceção nesse contexto, entende? Sim. Ela teve uma educação sendo criada por uma família abastada, que não eram os pais delas, e ela teve essa oportunidade e ela teve esta criatividade. E só com o tempo, depois dos anos de 1950, esse romance é descoberto e aí sim ele é publicado. Mas a gente sabe historicamente que quem assina é um homem, mas ela assina um pseudônimo. Sim, ela não assina o nome Maria Firmina. Sim. Percebe? E ela denuncia ali o sistema da escravidão. Então, é uma mulher à frente do seu tempo que extrapola os paradigmas para aquele momento. Né? Por falar em mulher à frente do seu tempo, você, inclusive, acabou de escrever um artigo, publicar um artigo aí com relação a Maria Taquara. Ah, sim. Né? E a Maria Taquara tem, inclusive, uma estátua dela numa região, na praça Maria Taquara. Na Praça Maria. Fala Uguinei, Clóvis Uguinei. Clóvis Uguinei, né, inicialmente, hoje Praça Maria Taquara, né? Mas ela é vista como realmente deveria ser vista? Penso que poucas pessoas conhecem a história dela ou dão algum valor cultural para aquela personagem, para a personagem. Sim. Né, que viveu no espaço cuiabano nas primeiras décadas do século XX. Como ela foi considerada como Maria que bebia, Maria que vestia calça comprida, que para a época não era normal, não era uma roupa que as mulheres vestiam, então ela quebra com esses paradigmas daquele momento e por isso ela foi visada como Maria
uma Maria à frente do seu tempo, uma Sim. Maria diferenciada, Sim. rotulada, né, estigmatizada, digamos assim. E foi acho que foi em 1982 que o secretário de Educação resolve, então, criar a estátua a pedido de um morador, João Balão, segundo o seu Aníbal Alencastro, que é o nosso geógrafo cuiabano, escritor. Hiper conhecedor também da nossa história. Muito, né? muito. E ele conheceu a Maria Taquara também, quando ele servia ao Exército. Sim. Então, ele dizia que ela não era prostituta, né? Sim. Como ela foi rotulada como prostituta, que fala Maria de dia, Maria de noite, meu bem, né? Maria, meu bem. Exatamente. Então, ele diz que ela não foi prostituta, assim como outras pessoas que analisam a figura da Maria Taquara, como, por exemplo, o artista plástico João Sebastião, né, que faleceu há alguns anos atrás, ele também não considera como uma forma de prostituição. Uma relação entre homem e mulher. Sim. Né? E para aquele momento, como ela era estigmatizada por diversos comportamentos tidos como anormais para aquele momento, então acabaram rotulando também ela como Maria que se deitava com os homens, com os soldados do batalhão, coisas que eles não consideram desta forma. E considera que o João Sebastião também considera que o lugar onde foi colocado a estátua, o pedestal, onde muitas vezes a gente passa por ali e vê como depósito de lixo, pedestal onde está a Maria Taquara, considera que poderia ser um lugar mais adequado. Perfeito. Um lugar menos sujo, ou que o pedestal tivesse, ele faz uma crítica, né, que tivesse uma altura, a mesma altura que ela tem, já por ser uma mulher alta, esguia, né? Então, ele faz essa crítica social, e isso está no texto que eu publiquei recente, semana passada. E a a professora Maria... Me esqueço agora do sobrenome, professora Marília. Professora Marília, da UFMT, faleceu recentemente. Ela também faz uma crítica, né, com relação a personagem Maria Taquara, também colocando em evidência essa cultura cuiabana, como que ela não é, vamos dizer, valorizada no meio social, e até mesmo em termos de conhecimentos, né? Talvez por falta de conhecimento ela esteja num local também que a desvalorize, né? Por falta de conhecimento dos próprios políticos. A professora Marília Beatriz. Marília Beatriz, ela considera que o lugar já é adequado, porque por ali passa tantas Marias, são tantas Marias, ou seja, então ela representa um espaço popular, das mulheres populares, né? Ela faz essa observação. E o artista plástico João Sebastião, ele também vai dizer que existem tantas Marias, né? Como a Maria Madalena foi perdoada por Jesus, como a Lei Maria da Penha, né? E aí ele vai... Então, assim a Maria Taquara, por que não a Maria Taquara ser, vamos dizer assim, colocada em alta relevância pela sociedade, livre dos estigmas, se ela representa as tantas Marias? Exatamente, né? E a professora Marília Beatriz faz uma colocação bastante interessante, Elias. Ela diz assim, por que teria
colocado, por que teriam criado um monumento se não tivesse uma relação com o signo? Sim, Por claro. que criaram um monumento? Sem dúvida nenhuma, né? E então é pertinente. E aí ela pergunta e ela mesma responde. E ela vai dizer que talvez porque ela represente o lúdico para a sociedade cuiabana, né? E esse lúdico é uma forma de mostrar as Marias. Perfeito. E por isso o espaço é adequado, é aí que ela considera, né, assim, dentro desta vertente. Mas quando ela foi colocada ali, o artista Haroldo Tenuta, né, quem foi o escultor dela, depois 9 anos, acho que foi 2009, ela foi restaurada e 2019 restaurada novamente, né? Mas o que fica é que, vamos dizer assim, ela ainda é uma personagem que não contempla no conhecimento escolar. Sim, não é visto, né? Como se não fosse ou não fizesse parte da história local. Ou da história de Cuiabá, digamos assim, percebe? E isso hoje é possível. Inserir o tema, a personagem, essa mulher, dentro do currículo escolar, através da BNCC, da Base Nacional do Currículo Comum, que hoje nos permite inserir 30% de conteúdos que contemple o regional, o local, desde que a comunidade escolar chegue num consenso ou num acordo. Exatamente. Então, existe hoje essa abertura e essa possibilidade. A primeira vez que eu entrevistei você, nós falamos sobre Mãe Bonifácia, lá no Parque Mãe Bonifácia. Verdade, né? Elias. Lembra disso? Foi um documentário maravilhoso que você fez dos 300 anos, inesquecível. Obrigado. Documentário, né? Muito bom. Exatamente. E a Mãe Bonifácia também é uma figura que traz inúmeros signos, né? E ela praticamente inexistia para Cuiabá, né? Como é que você vê essa questão da Mãe Bonifácia? Então, Elias, há várias incógnitas ainda sobre a personagem Mãe Bonifácia. E vamos dizer assim que, ultimamente, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com o escultor, quem fez a estátua da Mãe Bonifácia, né, que foi o escultor paranaense Jonas Correia. E conversando com ele, perguntando qual que foi a inspiração dele ao produzir, ao construir aquele monumento, né, que está lá no Parque Mãe Bonifácia. E ele me disse que ele não tinha imagens nenhuma dela, e nós não temos fotos. E ele se inspirou numa mulher que ele conheceu de criança no interior do Paraná, que também era uma descendente afro-brasileira, que tinha aqueles traços conforme ele esculpiu a Mãe Bonifácia e que passava a ideia de uma senhora cuidadora, que acariciava eles, porque eles brincavam ao redor da casa dela, às vezes até dentro da casa dela. Então, pensando vamos dizer assim, nessa afetividade, é uma memória afetiva. Ele construiu através da memória afetiva. Entendi. Entendeu? Certo. Então, essa memória afetiva, ele juntou com as informações aqui da cidade, de pessoas, de lendas que contavam a respeito dela, curandeira, benzedeira, dava remédios, indicava caminhos para os escravizados. Então, juntando essas informações, ele cria a escultura como símbolo da mulher
que protege, que cuida, conforme a estátua mostra, né? Ela cuidando daquele escravo, aquele escravo, né? Exatamente. É belíssima a estátua. Existe resquícios do quilombo no Parque Mãe Bonifácia? Resquícios, não, mas eu posso dizer assim para você, como ali tudo era uma área de quilombo, sim. Nós sabemos, na época, no século XVIII, XIX, né? Mas só virou bairro quilombo ali, Elias, na década de 70. A partir da década de 70 é que vão fazer uma divisão. A expansão da cidade, com a expansão da cidade, vão fazer novas divisões de bairros. E o bairro do Quilombo é um deles, que surge ali, originado do território do Quilombo. E antes disso, como o parque era uma área militar. Sim. E essa área militar vai pertencer ao Exército até 1900, me parece que até 1978, tá? E como era uma área militar, era uma área de estande de tiros. Sim. De treinamentos. De treinamento. E no século XIX, eles vão usar um determinado espaço dentro desse parque como depósito de pólvora. Sim, sim. Né? E aí alguns contam, né? Diz o seu Aníbal Mota, o seu Aníbal Alencastro, que moradores que moravam ao redor do parque, do terreno ali do Quilombo, era cheio de chácaras. Sim. E aí ele conta que esses moradores contam, inclusive um deles, não sei se parece que é Anacleto, o nome dele, era filho de um escravizado que morou no Quilombo. Entendi. E que conheceu Mãe Bonifácia, então ele trabalha com a memória da memória. Sim. E conta as características dela e as funções sociais dela ali naquele espaço. Os caminhos que ela indicava seriam os córregos, por meio dos córregos. Isso, que é o córrego do Caixão, né? Caixão. Digamos assim. Que ainda está lá. Ainda está, passa por dentro, né? Mais antes passava até ali na Rua Corsinho Amarante, sim, ali. Hoje é rua, né? Fechou. Ele passa por baixo. Então, quando você está falando, Elias, na personagem Mãe Bonifácia, nós estamos falando de Quilombo. Nós estamos falando do bairro de Cuiabá, sim, do Quilombo. E pouca gente conhece a história desse bairro. Pouca gente conhece a história do Quilombo. Pouca gente conhece a própria, vamos dizer, personagem, sim, né? Enfim, há uma série de conteúdos que está relacionado com a figura da Mãe Bonifácia. Exato. E são conteúdos que também estão fora do currículo escolar. Mais uma vez. Que também pode ser inserido, né, dentro da Base Nacional do Currículo Comum, que a Lei de Diretrizes permite inserir esse conteúdo, desde que isso atenda, né, os conhecimentos daquela comunidade escolar e da gestão escolar de modo geral. Quando você diz que uma escrava forro, alforriada, como é que é? Olha, dizem que ela era uma escrava alforriada. E aí, quando você fala sobre essa questão, e é um outro assunto que também é bastante, vamos dizer assim, importante e ao mesmo tempo complexo, é falar sobre essa escravidão, o período da escravidão aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, né, principalmente. E quando você está falando nisso, nós temos que também pensar na questão das alforrias. Sim. Né? Haviam várias condições para você alforriar. Sim. Alguém ser alforriado de alguém, sim, né? Alforria que era paga,
era onerosa. Sim. A alforria, que era gratuita, por uma questão de afetividade, né? E trocas de favores, né? Ao mesmo tempo também. E aquela que era condicional também. Quando você morresse, né? A partir daquele momento, você teria a minha alforria. E isso tudo era registrado em cartório. Sim. Né? Por exemplo, temos uma série de documentos cartorais hoje, e não são poucos documentos, que revelam essas questões, e todas elas estão ligadas com as questões da terra. Porque sempre dependia de escrituras de terras. Se eu sou escrava de alguém e eu estou vendendo a minha terra para você, tudo que tem dentro vai pertencer a você. Como o escravo valia dinheiro, então eu sou uma peça de ouro dentro dessa terra como um objeto. Nossa, que percebe? loucura, Então, né? se você pegar no cartório de ofício, me parece que é o segundo ofício daqui, e de Cáceres o segundo ofício, o cartório do Dr. Juliano. Sim. Essas fontes são riquíssimas e elas estão também localizadas lá no núcleo de pesquisa da UNEMAT, chamado NUDEL, que é o núcleo de documentação, que elas foram, parece que essas fontes, elas foram digitalizadas. Sim. Mas eu as conheço, pesquisei nelas também. Quando fui falar sobre a Câmara, eu tive que consultar essas fontes também. E não são poucas, viu, Elias? São livros, são uns 30 livros cartoriais que tratam dessas alforrias. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse papo super interessante, falando de história das raízes de Mato Grosso. Até daqui a pouco com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos numa conversa sensacional aqui com a Maria de Lourdes Fanaia, como nós mostramos no seu currículo, super conhecedora da nossa história. Você tem também um trabalho, no seu doutorado foi basicamente sobre... Práticas culturais afro na festa de São Benedito, em Cuiabá. Exatamente, né? E nesse levantamento aí, você chegou a que conclusão? Então, Elias, são tantas, vamos dizer assim, porque a pesquisa traz tantos caminhos, né? Sim. E não fecha, né? Pesquisa ela não tem como fechar. Traz outros questionamentos, né? E com novas possibilidades. Então, talvez eu tenha chegado apenas numa das possibilidades, né, de abordagem, né? Sim. E eu faço uma abordagem cultural. Perfeito. Essa abordagem cultural, eu vou trazer uma cultura hibridizada. E quando você diz da cultura hibridizada, né? O híbrido, como é que nós vamos classificar o híbrido? Sim. Então, Elias, durante a pesquisa, fazendo as reflexões, eu considerei, né? Eu tomei a liberdade de considerar isso em conjunto, né, com o orientador, de que essa cultura ela é hibridizada. Existe uma cultura afro que participa da festa de São Benedito. Sim. E não é hoje. Isso é uma construção do período colonial, do momento que surge a devoção do santo na cidade. Sim. Então, isso é uma construção. E dentro dessa construção histórica, eu considerei na pesquisa que essa cultura é híbrida. Híbrida por quê? Né? Foi a sua pergunta. E eu acho até assim, eu acho que é interessante quando eu comecei a perceber isso na pesquisa, porque, primeiro, quando você está falando de cultura, você está falando de vários grupos Sim. sociais, tá?
Eu estou falando de grupo social afrodescendente, mas quando eu estou falando de um grupo social afrodescendente, eu estou falando de várias etnias. Ah, entendi. De grupos afros, que eles não vieram de uma região só. E aí vem o híbrido. Essa é uma questão. Sim. Estamos falando também que eles conviviam com as etnias indígenas, que não eram poucas aqui. Sim. Estamos falando também de que esse grupo social afro convivia também com a cultura portuguesa. Então, é uma mistura de pessoas, uma mistura de culturas que antes, ou existe algumas pesquisas que chamam essa questão de sincretismo. E eu preferi chamar de hibridismo. Por que, Elias? Porque o sincretismo diz que ele vai se reduzir às questões religiosas para definir o sincretismo, que é a mistura de culturas e cria-se uma outra e gera um sincretismo. Sim. Mas ela se resume mais nas questões religiosas, ainda que tenha elementos da cultura afro. Já o hibridismo, não. Ele não se resume às questões religiosas. Ele vai incluir as questões sociais, culturais e econômicas e políticas. Sim. Você trabalhou com o Nestor Canclini? Nestor Canclini. Que é um dos... Exatamente. Que é um dos maiores nomes mundiais, né? Que fala sobre a cultura híbrida. Isso. Tem, inclusive, o seu livro, Cultura Híbrida, o primeiro livro dele que eu li. Isso. Ele vai falar que essas questões vão extrapolar as questões religiosas, elas ultrapassam. Sim. Porque elas vão envolver as questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Elas se mesclam para gerar uma nova estrutura. Sim. Mas que não se resume às questões religiosas. Perfeito. Elas ultrapassam. E dentro desse ultrapassar é que ele vai chamar de hibridismo cultural. Sim. E aí é o que você entendeu que ocorre na Igreja do Rosário e São Benedito, né? Agora, por que ocorre dessa forma? Parece que ali São Benedito, ou a Igreja do Rosário e São Benedito, é como se fosse uma base para esse tipo de movimento. Estou correto pensar assim ou não? Tem sentido o meu pensamento? Porque a devoção do santo, do São Benedito, nasce ali, né? Junto com a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Primeiro nós temos a construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Tem a imagem aí da Igreja do Rosário e São Benedito, até para a gente falar sobre essa construção. O que é? Está aí, né? Está a igreja. Essa é a Nossa Senhora do Rosário. Está faltando São Benedito, que está do outro lado. Ao né? lado é a capelinha. Ao lado. O São Benedito. Essa capelinha que ali, é do São Benedito, né? É a capelinha de São Benedito. A capelinha é esse puxadinho que você está vendo à direita aí no seu vídeo. Isso. E a outra é da Nossa Senhora do Rosário. Isso. Agora, é interessante que... Aí está a Nossa Senhora do Rosário, né? É interessante que me parece que a popularidade do São Benedito vem... Não é isso que eu não sei se posso dizer assim, né? Vem, de certa forma, suplantar a popularidade da Nossa Senhora do Rosário, né? É sim, Elias. Ela supera, né, a devoção de São Benedito por várias razões, por muitas razões. Uma delas vai ser o número de milagres. Sim. E o número de devotos. Porque esse número de devotos vai estar associado com as irmandades. Sim. As irmandades é que dão suporte para essa devoção. Perfeito. E com o tempo, isso supera essa devoção à Nossa Senhora do Rosário. Sim. E
essa superação, na época, contava muito o número de milagres. Para a igreja, era importante. Sim. E esse número de milagres associado ao santo, revelado pelos escravizados ou forros, é que supera, é que vai mostrar, né, para o Vaticano, de modo geral, né, que fez com que, de certa forma, o santo fosse canonizado no final do século XIX. E, né, a igreja canoniza, até então ele não era santo. É nesse sentido. Mas voltando lá na questão do hibridismo cultural... Sim. Deixa eu aproveitar aqui, que coloca novamente aquela imagem aí e pode correr para a gente, que eu tenho um negócio para falar exatamente sobre o hibridismo, o sincretismo, enfim, toda essa questão. Aí é a lavagem das escadarias, né? Aí estamos, de certa forma, vivenciando o que seria o hibridismo. Tem a ver com o hibridismo? Tem a ver. Ou ainda é só sincretismo? Não, tem a ver porque nessa participação da lavagem das escadarias, na festa do São Benedito, são diversos grupos religiosos que participam. Ele não é formado... é somente o grupo social afro de religião de matriz da Umbanda. Não, Segura aí o que é. São diversos grupos sociais que estão ali, formando o que se chama de Associação da Lavagem das Escadarias. Exatamente. Tem como voltar agora ali naquela dança? Aquela ali é a dança dos mascarados. De Poconé. De Poconé, né? Aí está a dança dos mascarados de Poconé, que aí, mais uma vez, ratifica aquilo que você está falando, né? Isso. Então, é uma diversidade de práticas culturais que participa da celebração em si. E essas práticas constituídas por diversos grupos culturais de diversas culturas. Sim. Né? Percebe? Sim. Então, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer, e também assim que eu acrescentei na tese... Não é porque eu considero, né, ou o autor defende nessa questão do hibridismo cultural como um fator positivo de que a junção de culturas gera uma nova estrutura, ultrapassando as questões religiosas, mas existe tem um lado bom e o lado ruim. Sim. Se por um lado favorece isso, essas sociabilidades, por outro lado, posso dizer que nem todas as culturas se hibridizam. Sim. Ou porque não querem, ou porque não podem. Sim. Mas nem todas hibridizam. Então, se pensarmos em outros grupos sociais, né, vamos dizer assim, outros grupos sociais que têm uma outra prática cultural, né? Nem sempre esse grupo vai aceitar dizer que ele vai participar de uma festa de santo negro. Perfeito. Então, e aí como a cultura afro-brasileira sobreviveu na sociedade brasileira? Muito boa a questão, obrigada. No momento em que ela é proibida, excluída, estigmatizada, rotulada por diversas instituições, na nossa sociedade brasileira de modo geral, em Mato Grosso também não ficou de fora, no momento em que ela é excluída, por exemplo, a dança do Congo é uma dança afro. Sim. Ela faz parte também dessa celebração. Sim. Recentemente, também foi convidado o grupo social da dança do Congo, que em Cuiabá nós não temos. Sim. E esse grupo convidado foi o de Nossa Senhora de Livramento. Sim. Nós temos dois grupos, um de Nossa Senhora de Livramento e de Vila Bela. E um de Vila Bela. Só dois grupos no estado de Mato Grosso que dança o Congo. Mas esse grupo da dança do Congo, Cuiabá antes tinha esse grupo que foi excluído no início do século XX. Então, esse grupo
no início do século XX, mais ou menos 1919, foi proibido de participar da celebração ou de manifestar, de ter uma manifestação pública. E no momento em que ela é proibida, o grupo social de Cuiabá que tinha essa prática, ela se desfaz, ela se perde, né? Nunca mais existiu. E aí, se você pensar que porque foi proibido em determinado momento, outros se desfizeram. Não. O de Vila Bela, como o de Nossa Senhora de Livramento, permaneceu. E ele permaneceu com outras características. Primeiro, que não estava vinculado à igreja, ao movimento da igreja, no caso de Livramento. E até eu faço uma análise na tese. E segundo, que ela nasce dentro do quilombo do Livramento, do Mata Cavalo. Então, ela tem uma outra raiz, ela tem uma outra história, ela tem uma outra configuração social e cultural que diferencia do que nós tínhamos aqui. Entendeu? Depois, para eles manifestarem, eles inauguram com o tempo em Nossa Senhora do Livramento a Casa de São Benedito, que tem lá hoje. A Casa de São Benedito é uma casa privada, não é uma casa que pertence ao poder eclesiástico. Entendi. Entendeu? E como isso afeta, como isso chega na formação da identidade local? Você fala a dança do Congo? O afro, né? As práticas afro-brasileiras, que aí passa pela dança do Congo em Mato Grosso. Então, Elias, ainda é desconhecido, ainda, vamos dizer assim, está distante de... não faz parte ainda de um aprendizado escolar, assim, de modo geral, né? Você manuseando os livros didáticos, por exemplo, né? Também é uma outra possibilidade de ser inserido também no currículo escolar, porque até então o nosso currículo escolar era um currículo eurocêntrico, né? E essa dança do Congo, como é uma dança afro, não faz parte de um aprendizado, de um conhecimento ou parte da nossa própria educação informal, não precisa nem ser no meio escolar, né? E isso ainda há uma escassez de difusão de conhecimento. Exatamente. Olha, nosso tempo acabou, né? O assunto é super interessante, ficaríamos aqui mais uma hora conversando. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada, Elias. E parabéns pelo seu trabalho aí nessa sua caminhada, falando sobre a cultura e, em especial, essa cultura aí que precisa ser muito mais visualizada, né? Para que ela chegue, por exemplo, às escolas de Mato Grosso, né? E parabéns para você pelo seu programa e oportunizando a gente de poder falar sobre. Obrigada. Obrigadão. E a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. A gente se vê amanhã aqui na TV Cidade Verde. Um grande abraço para você. Tchau. É um assunto vastíssimo, né? São temas